Boa tarde, Moavani, Diogo, Liliane. Tudo bem, minha gente? Coisa boa ter vocês aqui. Eduarda, tudo bom, Eduarda? Valmira, Lorena, Rogério. Boa tarde, pessoal. Helena, João Leopoldo, tudo bom? Sejam bem-vindos, pessoal. Valdiane, lá da minha terra, de Itaíba, do Giral. Maria Antônia, seja bem-vinda. Pois é, né, Duda? Saiu de uma live e veio para outra. Essa daqui é uma live bem especial hoje, por conta do tema, né, que a gente vai tratar aqui. O convidado também é muito especial. E a gente vai falar hoje de primeira infância, né? Toda semana a gente está falando sobre educação e esse tema, eu sou uma pessoa que faz um bom tempo que trabalho muito com ensino médio, né? Então a gente vai ficando muito no universo dos jovens. Mas aí, Jeane, boa tarde, Andresa, só que nesse compromisso que eu fui assumindo de toda semana a gente falar de educação, a gente vai diversificando os temas, né? Alguns que são os desafios muito de agora, desse período que a gente está vivendo. Duda, Dione, tudo bom? Duda também estava na outra live, veio para essa agora. E aí, a primeira infância, né? Que é um tema que vem ganhando visibilidade, né, de um tempo para cá, que infelizmente não era para ser assim, por conta da importância, né, que essa área tem para o funcionamento, vamos dizer assim, da sociedade e de quando a criança cresce, né, que vai influenciar toda a vida dela. Isabel, tudo bom? Priscila, tudo bem, Priscila? Seja bem-vinda. E aí, eu quero pedir a vocês que informem aí aos amigos de vocês sobre essa live. Fabi, tudo bom, Fabi? Fabi é uma das, talvez a educadora ambiental melhor que eu já conheci até hoje. E tive o prazer de trabalhar com ela também lá em Fernando de Noronha. Priscila e seu João aí, né? Sejam bem-vindos, viu? Se vocês puderem convidando outras pessoas para ir chegando aqui na nossa live, eu agradeço, né? Para poder mais pessoas discutirem um pouco com a gente esse tema aqui de hoje. Conceição, tudo bom, Conceição? Seja bem-vinda também, certo? Ai, Vitor, tudo bom? Fabiane também, uma grande amiga. Fabiane conhece a primeira infância de perto, né, Fabiane? Muito bom também. Mais pessoas estão chegando, sejam todas bem-vindas, né? Se puderem ir convidando também outros amigos de vocês, eu agradeço. Daniele, Edivânia, sejam bem-vindas. Também estavam na outra live agora, né? Eita, que coisa boa. Vitor, que ele é aluno de 2018 lá do GP. Dara, Jana Kelly, lá de Itaíba, sejam bem-vindos. Minha mãe, não perde uma. Sejam bem-vindas, todas vocês. Yolanda. Aí, Dione e Conceição aí já conversando. Eu vou chamar Rogério, tá certo? Que é o nosso convidado de hoje, para poder a gente ir já conversando aqui um pouquinho. Tassiana, seja bem-vinda. E aí é o momento que o pessoal vai entrando para poder a gente ir conduzindo a nossa conversa, tá certo? Felipe, Zilma, lá de Itaíba, sejam bem-vindos, viu? É um prazer ter vocês aqui. Opa, Opa, Rogério, tudo bom? tudo jóia. Tá escutando direitinho? Tô ouvindo. Tô ouvindo Ótimo, bem. Você ótimo, também me ouve maravilha. bem? Sim, tô escutando bem. Ah, que bom.
Gostei do seu quadro aí no fundo, viu? Tava olhando. Ah, é Paulo Freire. Muito bem, muito bem. Esse quadro tem uma história, porque ele é de papel mesmo, tipo papel de embalar, né? Assim, coisa. Eu comprei numa Bienal, acho que em 2009, 2010, uma coisa assim. Tinha comprado Paulo Freire e Nietzsche, né? Aí estava na minha casa, que eu deixava assim no meu lugar de home office mesmo. E quando eu comecei a trabalhar como diretor escolar, aí eu levava para minha sala. Sempre estava lá atrás de mim, né? Eles dois. Isso aqui de Paulo Freire, ele fala que eu nunca poderia pensar em educação sem amor. É por isso que eu me considero um educador acima de tudo, porque eu sinto amor, porque tem que ser assim, né? Acho que se não for assim, não é autêntico, né, da nossa parte. E a de Nietzsche era sobre a arte, que ela deve servir acima de tudo para embelezar a vida, né? Mas numa Ótimas, mudança dessas, ele ficou bem amassado assim do lado, protegeu Paulo Freire, que era menorzinho, aí ficou ele ótimas aqui. inspirações, ótimas inspirações. Muito É. bem. Pois é, Rogério, eu quero começar lhe agradecendo, viu, que você é, topou esse convite assim de cara. Eu vou dizer aqui uma curiosidade para as pessoas que estão aqui. Eu e Rogério, a gente não se conhece pessoalmente, né, e tudo mais. Eu sigo ele aqui no Instagram, né, acompanho o trabalho dele. Ele trabalha aqui na Prefeitura do Recife, já trabalhou na parte de ensino, não foi, Rogério? Da Secretaria de Isso, Educação, né? isso. Inclusive, tem uma pessoa que trabalha comigo hoje que já foi sua colega também de secretariado, que é Daniele. Dani, Aí eu disse, sim. Paulo, você vai fazer uma live com o Rogério? Ele disse, pois é. Está presente aqui, eu vi que ela entrou. Foi. Aí, e agora, há pouco tempo, né? Não sei precisar bem quanto tempo, você começou nessa pasta, né? Da primeira infância, que foi criada agora também. Não é assim, Isso. Rogério? Ou ela já existia antes? Foi criada agora, em novembro do ano passado, novembro de 2019. Ah, tá aí. Pois é. E eu tinha falado agora há pouco, se por acaso eu não estiver falando alguma coisa certa, você me corrija, porque realmente esse tema é um tema que eu particularmente conheço pouquíssimo, né? Mas o pouco que conheci, que li, né, a gente vê assim como é uma área, vamos dizer, urgente, né? Que está precisando de uma alteração forte, precisa, né, incisiva, né, especialmente nas políticas públicas que são desenhadas, né, para essa faixa, né, da população que são as crianças de 0 a 6 anos de idade. Não é assim? Perfeito. E aí a gente conversar aqui hoje um pouco para conhecer um pouco dessa secretaria, né, que foi criada aqui em Recife, mas também de algumas reflexões, né, que a gente possa fazer sobre esse tema, né? Então, Joia. é, eu queria apenas assim que você começasse falando um pouco para a gente como foi, né, esse processo de surgir essa secretaria executiva aqui em Recife, se ela faz parte de uma outra, digamos assim, está numa estrutura de uma política, né, e aí vem a sua secretaria executiva para a primeira infância, né, porque eu também já vi que é uma área intersetorial, né, assim, vamos dizer, interdisciplinar, que não é só Perfeito. voltada para a educação, né, aí para você falar um pouco assim para a gente dessa parte. Joia. Paulo, também queria, antes de tudo, agradecer, né, o convite. Como você disse, a gente se conhece somente virtualmente por enquanto e existe uma admiração mútua. Muita gente que eu conheço também lhe conhece, conhece seu trabalho e elogia muito o seu trabalho. Parabéns aí pelo trabalho que vem realizando e para essa série de encontros e lives tem sido muito produtivas. Então, para mim é uma satisfação e uma honra participar um pouquinho aqui e trocar um pouco de ideias. Bom, Obrigado. eu fui da educação de 2013 até a criação da Secretaria Executiva de Primeira Infância, né? Eu fui o secretário executivo de gestão pedagógica da área de ensino. Durante um tempo fiz par, né, com o Dani. E aí, no final do ano passado, em novembro, o prefeito Geraldo Júlio decidiu criar a Secretaria Executiva de Primeira Infância.
Recife tinha aprovado o seu marco legal da primeira infância, que é a política, a guarda-chuva, né, de primeira infância, em maio de 2018. E o marco legal já previa que a gente precisava fazer um plano municipal para a primeira infância, um plano de 10 anos. E aí, depois do marco, a gente vinha já fazendo um monitoramento de algumas ações e o prefeito resolveu criar a Secretaria Executiva para fortalecer, para acelerar esse processo. E aí eu fui convidado para assumir essa Secretaria Executiva em novembro do ano passado. Essa Secretaria Executiva é ligada à Secretaria de Planejamento aqui, a CEPLAG aqui do Recife. Por quê? Porque ela é uma área meio, né? É uma área meio, não é uma área fim. É uma área que apoia as outras áreas. E hoje aqui na Prefeitura, pela priorização, né, do prefeito, todas as secretarias são voltadas a esse tema da primeira infância. Não só os temas que são tradicionalmente ligados ao assunto. A gente logo lembra da educação infantil e da educação, mas também saúde, mas também assistência social e também outras áreas, turismo, Secretaria da Mulher, questão de gênero, urbanismo, né, porque existe hoje uma linha muito forte de voltar a cidade como um todo para a criança. Então, áreas verdes, o trânsito, as calçadas, né, mais voltadas para as crianças e uma cidade que tem mais equipamento, mais verde, mais natureza, mais parques, que é boa para as crianças, é boa para todo mundo. Essa é a lógica hoje aí no mundo. Eu costumo dizer, Paulo, que os pedagogos, os psicólogos, já sabiam da importância da primeira infância há muito tempo, né? Já defendiam a importância da educação infantil, né? Já faziam uma defesa social do assunto. Mas de 30 anos para cá, 30, 20 anos para cá, esse assunto ganhou muita evidência, porque chegaram muitas descobertas, muitas pesquisas da neurociência, comprovando a força que esse período da vida, o começo da vida, tem até um seriado no Netflix, que na verdade é um filme que foi recortado, chamado O Começo da Vida, né, produzido pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que eu recomendo para todo mundo. Essa etapa da vida é a base, né? Fazendo analogia aí com a casa, é o alicerce. Então, se a gente cuida bem, se a gente investe bem, toda a trajetória de vida humana tende a ser melhor. E aí, olhando para o ser humano de forma integral, de forma plena, né? Garantindo educação, garantindo, como eu falei, saúde, ou seja, uma criança que tem esses cuidados, ela tende a ter, por exemplo, menos inflamações, menos doenças. Consequentemente, na vida de adulto, vai ter uma saúde melhor. Então, por isso que hoje o mundo todo, e Recife, né, também, estão tão atentos a esse assunto. E para completar, além dos assuntos, além das questões sociais, no ano 2000, um especialista, né, em economia, o James Heckman, foi o prêmio Nobel de Economia do ano 2000, né, desse ano, comprovando que era o melhor investimento que um governo poderia fazer. Para qualquer dólar, no caso ele é americano, investido, 7 centavos de retorno ao ano. É o melhor investimento que uma família, que um governo, qualquer um pode fazer. Por quê? Uma criança bem cuidada, com direitos garantidos, consequentemente vai ter maior escolaridade, mais renda, menos doenças, até menos propensão a cometer algum tipo de delito. O estudo comprova que realmente o investimento que um governo pode fazer nessa área é o melhor que ele pode fazer e colherá, né, frutos mais na frente. Então o Recife está atento a isso e vem investindo aí fortemente nos últimos anos. Que bom, é uma visão, né? Uma visão estratégica de futuro, né? Bem pensada aí, pautada nessas evidências também, né? Porque as políticas públicas, elas, quando são pautadas em evidência, né? E também de demandas que acontecem, elas tendem a ser, inclusive, mais bem-sucedidas, né? Porque vão atender ali à realidade. Inclusive, a própria Unicef, né, fala de vários desafios que permeiam nessa área da primeira infância e coloca justamente isso aí que você disse, né? A questão da própria saúde, a questão do afeto, né? Que são coisas muito importantes que, nesse começo, vão determinar muitas coisas que vão vir pela frente, né? Daquela Exatamente. vida ali que começa. O afeto é alimento para o cérebro. As pesquisas também mostram isso. Quanto mais amor, mais carinho, mais o cérebro se desenvolve. Quanto menos estresse tóxico, que é aquele estresse permanente em situações de abuso, negligência, melhor. A gente tem que trabalhar para aumentar o afeto e diminuir o estresse.
Que bom. das nossas crianças. Quero aproveitar para ir agradecendo algumas pessoas que estão entrando aqui. Eu trabalhei já em Fernando de Noronha lá. Foi uma escola, por exemplo, que eu me encontrei com crianças, mas elas já eram de Uhum. 6 anos para frente, né? Porque era dos anos iniciais. Tem aqui Véia, que é uma conselheira de lá, né? Uma representante da comunidade. Seja bem-vinda, viu, Véia? Eu vi Diego Pérez também entrou aqui, né? Massa. Lívia, Lígia, que são lá de Tupanatinga, são minhas cunhadas. Graziele também, que é de lá de Noronha. Andréa, que é uma diretora aqui de uma escola técnica, que também é nossa amiga, né? Várias pessoas, Dário, que é aqui da escola, uma psicóloga que a gente fez a semana atrasada um encontro virtual na nossa escola, que foi muito bom, deu 400 pessoas quase, né? Ao vivo Massa. assistindo, e ela fez uma palestra para os pais, que eles ficaram encantados, que ela trabalha muito também para a questão assim de crianças, né? E tudo mais. Você já falou um pouco assim dessa parte, né, da primeira infância e também a faixa que ela compreende, né, que é de 0 a 6 anos. E sobre esse momento agora, Rogério, que a gente está vivendo, né, essa quarentena, e aí, por exemplo, a gente sabe que tem a educação infantil, tem a própria creche, né, e também que as crianças têm direito, né, hoje em dia. Uhum. E embora que algumas dessas partes não sejam exatamente obrigatórias, né, elas não acabam não sendo pré-requisitos para a série seguinte, né, ou para o jardim seguinte, vamos dizer assim. Mas a gente sabe a importância, né, que a escola tem, é, principalmente para esse desenvolvimento aí, que é onde vai se trabalhar muito a questão lúdica, né, e tal. E tem outra parte que é uma parte prática, né, da vida, que os pais conseguem que os filhos estejam ali enquanto eles vão trabalhar, né? Então está trazendo muitos desafios, né, para as famílias. E aí eu queria saber assim, em que medida você acredita que essa situação tem afetado, por exemplo, a primeira infância? Muito, né? Do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de saúde, sem dúvida alguma, o grande grupo de risco são os idosos e a população com algum tipo de comorbidade. Mas, do ponto de vista social, não tenho dúvida que as crianças são as mais atingidas, com quem a gente tem que ter mais atenção. O Brasil, ele é o país democrático mais desigual do mundo. E a gente, com certeza, vai sair, né, o mundo todo, mais pobre e mais desigual dessa pandemia. Então, se antes a primeira infância era o melhor investimento, né, o maior cuidado que um governo poderia fazer, agora eu acho que se tornará um imperativo, particularmente ainda mais aqui no Brasil. E está sendo emocionalmente muito difícil para todo mundo, né? Inclusive, mais na frente a gente pode até conversar mais um pouco. Eu acredito no que falo de novo normal por isso, porque está mexendo. O contexto das famílias é muito desigual, né? É muito diferente. Cada família tem uma realidade, né? Tem famílias que já estavam com dificuldade antes da pandemia, que já tinham perdido o emprego antes da pandemia. Tem família que perderam o emprego agora, durante a pandemia. Tem família que tem profissional de serviço essencial e que está precisando fazer um isolamento dentro de casa, ou às vezes o pai ou a mãe sai de casa, né, para se isolar e proteger sua família. Uhum. Tem família que levou trabalho para casa, né, está tentando fazer o home office em casa, como alguns de nossos Nossa. professores. Então, os contextos estão conturbados. O que a gente entende é que esse momento, infelizmente, a gente não estava preparado para ele. Eu digo infelizmente porque, de certa forma, o mundo ocidental como um todo poderia ter se preparado um pouco melhor, porque a gente já via essas pandemias acontecendo lá, né, na Ásia, ela já tinha Uhum. surgido há uns meses atrás na China, então foi um erro geral, digamos assim. E aí nós passamos a tratar tudo que estava acontecendo como uma política de redução de danos, né, sabendo que o que a gente fizer agora ele é limitado. Então eu venho defendendo e vejo, né, muitos municípios adotando essa linha de que tudo que a gente fizer agora para essas crianças não pode conturbar ainda mais, não pode ainda tornar mais desafiante esse cotidiano familiar que já está tão desafiante. Uhum. Então o foco deve ser em atividades que tragam o prazer e o desenvolvimento normal para a criança. Atividades simples,
uma das principais ações que a Secretaria Executiva da Primeira Infância fez nesse período foi a doação de livros. A Secretaria da Educação também, né, vem fazendo isso, doando cestas básicas junto com algum tipo de material pedagógico, alguns recursos, e a gente doou também para todo o restante da população, algumas comunidades, livros. Livro é uma atividade simples, mas do ponto de vista cognitivo muito efetivo, né? Incentiva as relações, os vínculos, porque a criança, mesmo que ela ainda não saiba ler, tem aí o cuidador dela, o pai, a mãe, a avó, quem morar com ela para contar uma história. Então, reforça até as relações familiares e do ponto de vista de aquisição, né, da linguagem, tudo tem um efeito ótimo. Então, livro, por exemplo, é um tipo de atividade, leitura é um tipo de atividade, contação de história, mas também dançar, cantar, tudo que for comandos simples e que contribuem, né, para esse momento. Então, tudo que a criança estiver numa atividade de deleite, porque criança gosta, né, de aprender, vai ser bom, vai ajudar nesse momento. Se a gente colocar numa situação de estresse, aí já é o inverso, a gente vai estar conturbando ainda mais esse contexto que já está tão conturbado. E aí, Paulo, a gente querendo entender aí esse cenário, queria até fazer uma divulgação aqui, aproveitar, tá no meu perfil. A gente lançou uma consulta, na verdade são 2 questionários, junto com a Universidade Federal Rural de Pernambuco e a Universidade Federal, 2 núcleos, né, que tem de educação e de primeira infância, né, o grupo da Federal Rural, lá, o NINAP, professora Pompeia, é uma grande especialista no assunto, para entender melhor das famílias como está sendo essa realidade do ensino remoto e como está aí a adaptação ao uso dessas tecnologias. Elas já usavam antes, já conheciam antes essas tecnologias ou não? Estão precisando se adaptar agora? Como é que está essa rotina? Porque cada escola particular ou rede pública está fazendo da sua forma, está fazendo o melhor possível, mas existem variadas formas e provavelmente algumas que vêm funcionando melhor. Como a gente não tem ainda quando será o retorno, esse estudo de agora será importantíssimo para a gente tirar aprendizados para esse momento e também para o retorno, que quando ele acontecer, certamente vai ser de forma gradual e também com algum uso de tecnologia. Então, quem puder participar dessas consultas através da plataforma do Colab, está lá divulgado no meu perfil. O Paulo também está ajudando nessa divulgação. Vai ser muito importante, fundamental importância para a gente tirar aprendizado desse momento. Eu vou deixar também aqui no meu Instagram, que aí depois as pessoas também podem ir vendo e acessar lá essas 2 consultas. Inclusive, tem até uma professora aqui da escola que eu trabalho, que ela tem 2 crianças em casa. Uma que já deve ter 7 anos, eu acho, e a outra é mais nova, 3 ou 4. Mas eu fico impressionado porque, assim, ela tem que se desdobrar todo dia para fazer alguma atividade com eles, né? E aí alguma atividade lúdica, né? Tem ela, que é Divânia, que eu estou vendo aqui, e tem outra professora que é Marcela. Eu digo, eu estou com medo de quando terminar tudo isso, vocês irem ensinar a educação infantil e a gente perder vocês aqui na escola, né? Porque, de alguma maneira, elas como mães, estão aprendendo, vamos dizer assim, esse lado mais pedagógico, né, e didático mesmo, de produzir material em casa, né, e envolver as crianças ali todo dia numa situação daquela, né, que é lúdica, de aprendizagem, e como você colocou bem aí, de deleite, né, e que também vai longe da questão do estresse, né, porque realmente eu acho que se a gente que é adulto tem hora que é um pouco difícil de lidar, né, com essas circunstâncias, imagine uma criança, né, então se a gente ainda for piorar a situação dela, né, aí é a gente que não está sabendo, né, que é a parte madura da história. Né? Vamos dizer assim. E aí, Rogério, indo um pouco assim sobre... A gente acabou falando agora, né, de estar em casa e tudo mais, das professoras, né, que também estão aí tentando ser professora de educação infantil, né, como mães e tudo mais. Se a gente for falar hoje, uma das coisas que é mais falada, porque eu acho que é que gera uma expectativa muito grande, né, em todo mundo, e até uma certa insegurança na questão de, por exemplo, crianças, né, que já frequentam a escola, né, e aí todo mundo está um pouco pensando, e a volta às aulas, né? Será que vai ser agora? Será que não vai ser? Como não vai ser, né? A gente viu, por exemplo, assim, nos países que a pandemia começou logo, né?
e que também já foi diminuindo a curva de contágio e tudo mais. E aí, na Europa, né, por exemplo, já foi voltando a ter aulas. Então, alguns países tiveram, né, a estratégia de ir voltando com aqueles estudantes que são de séries finais, né? Aqui no Brasil seria, por exemplo, o terceiro ano do ensino médio, que tem o exame para fazer para depois ir para a universidade. Mas teve países que começaram pela educação infantil, né? Por exemplo, que aí eles foram vendo muito a questão de o pai que vai trabalhar e aí a escola, né, tem esse papel também prático, como a gente falou agora há pouco. Perfeito. Quando você acredita, né, que esse retorno deve se dar, por exemplo, aqui no Brasil? Eu sei que é uma pergunta assim que às vezes a gente não consegue ser tipo direto no o quando principalmente, né? Mas o quando não exatamente uma data, mas assim, a partir de que contexto você acha, né, que já seria viável, por exemplo, a volta? Perfeito. Vou trazer aqui algumas reflexões, até do que eu venho assistindo também em outras lives. Aliás, nesse período, né, tem existido algumas lives muito boas aí, uma chance até da gente ter uma formação, né, diferenciada. E para mim, essas experiências, né, mundiais aí, em certo ponto, não podem ser referência se a gente fazer uma adaptação à realidade brasileira. A gente tem que Uhum. olhar, óbvio, né, existe um ganho em a gente olhar para referências, mas obviamente que a realidade brasileira é uma realidade específica. Então, eu coloco um cuidado, né, nesse olhar. E também alguns desses países que retornaram e iniciaram o retorno pela educação infantil tiveram problemas, precisaram recuar nessa decisão. Como, por exemplo, a França. Né? A França foi um dos países que iniciou o retorno pela educação infantil e precisou, né, recuar. Nesse sentido, aqui no Brasil, tem feito muita falta a participação do MEC, né, a articulação do MEC. Não vou entrar em questão política, mas que, de uma forma geral, sob o ponto de vista de estrutura de sistema, não ter esse ente federal para articular um país tão continental como o Brasil faz muita falta, faz. Por outro É uma lado, questão de papéis e responsabilidades, né? pois é, Tem pois esse é, papel, né? pois é. Por outro lado, inclusive a gente até esperava, além de existir essa articulação, eu achava muito importante que o MEC estivesse nas mesas de coletiva de imprensa, digamos assim, na pauta desde o início, porque além Uhum. dele estar ausente, ele de fato não vem propondo nenhum tipo de política para esse momento, né? E existem decisões super importantes. O Conselho Nacional da Educação é que vem exercendo, né, um pouco desse papel. Por outro Isso. lado, a gente está vendo aí o CONSEG e a Undime se fortalecendo. Eu acho até que é um Isso. dos legados, né, desse momento. Os secretários dos estados e os secretários dos municípios vêm trabalhando ativamente para construir protocolos, para construir aí, debater esse retorno. Eu venho vendo que há uma preferência aqui no Brasil pelo retorno primeiro dos mais velhos, né, dos estudantes que têm um nível de autonomia, que conseguem manter, né, algumas regras, alguns protocolos de distanciamento. Sei que não será fácil, também não é fácil, você deve saber bem melhor do que eu como é tratar Uhum. aí com adolescentes cheios de energia, mas em tese na educação infantil isso é mais difícil, né? Eu entendo que o final das etapas é justamente o ponto mais crítico, porque você falou do terceiro ano, mas a gente pode falar também do nono ano, no final do ensino fundamental, né, que no ano que vem já deveria estar no ensino médio, até Isso. mesmo o final, né, dos anos iniciais, do quinto Quinto ano, ano. porque Isso. muda muito, né, quando vai para o sexto ano, sai daquela realidade de ter um professor e passa a ter 6, 7 professores, é uma realidade completamente diferente. Então, o final das etapas realmente vai ser mais complicado de tentar ter uma estratégia de retomada, de reforço no retorno, ou mesmo de ciclar, né, como vem sendo falado no país, Uhum. de algumas redes, né, alguns desses estados, alguns desses municípios, discutindo com os seus conselhos municipais de educação a possibilidade de ciclar o ano 2020, 2021, ou ciclar pelo menos o currículo. Né? O estudante, por exemplo, iria para o sexto ano, mas do ponto de vista de currículo ainda trabalharia um pouco do currículo do quinto ano. Tem uma outra proposta bem interessante do estado de São Paulo,
de propor um ano a mais para quem está no terceiro ano e de repente não passar numa universidade, numa faculdade, né? Estão propondo aí como se fosse o quarto ano para ter uma possibilidade também de trabalhar isso, Opcional, né? opcional. Então, Isso. vão ter estratégias, né, desse sentido, mas é sempre mais complexo para o final das etapas. Eu entendo que a gente deveria, eu defendo isso, voltar primeiro pelos mais velhos, de forma gradual e com um foco muito maior no final dessas etapas. Para mim, é o que há de mais crítico, né? Agora, antes dessa discussão aí sobre quem deve voltar primeiro, tem algumas pessoas até que discutem comigo sobre deveria voltar mesmo antes da vacina. Veja, a gente não sabe quando vai vir a vacina. A gente não sabe se vai ser no final do ano, se vai ser no começo do ano que vem, ou até mesmo no meio do ano que vem. Aham. Então, é um período muito grande, com um impacto muito grande nesse processo de ensino e aprendizagem por parte dos estudantes. Então, eu acho válido a discussão, o debate. Agora, claro, quanto mais participativo for esse debate, melhor. Quanto mais a gente escutar a ponta, quanto mais a gente escutar os profissionais que estão lá, que conhecem o dia a dia da escola, que conhecem as comunidades escolares, melhor. Melhor a gente tem condições de fazer aí, né, um protocolo mais detalhado, um retorno mais detalhado, com cuidado não só com os estudantes, mas também com os profissionais da educação. Né, que essa eu acho que deve ser uma preocupação casada aí, que tem que estar junto em todo momento. A gente sabe que os profissionais estarão aí também precisando ter todo um cuidado especial, porque senão também podem se contaminar. E do ponto de vista da educação infantil, focando na nossa conversa aqui desse retorno, eles não sendo o primeiro grupo a voltar, e aí eu não quero cravar aí quando voltar, porque não é que a gente não queira dar respostas definitivas, mas eu acredito que esse momento exige um planejamento em ondas, que a gente vá sentindo isso gradualmente. Por isso, eu acho que é um acerto do Estado de Pernambuco, primeiro ter definido que a gente não retornava em junho, e aí analisar como é que está o comportamento da pandemia. Aí agora foi definido que não volta em julho. E aí volta quando? Volta em agosto? Ninguém sabe. É Ninguém preciso sabe. analisar o comportamento da pandemia em julho. Como é que Isso. a população como um todo vai se comportar? Como é que, né, o vírus vai se comportar? Se a tendência continuar sendo de diminuição, aí a gente vai pensar como é que será em agosto. E aí, do ponto de vista da educação infantil, em contrapartida, eu acho que também a gente não deve fazer nada, esperar por esse retorno vir lá no final, por último, não. Eu acho que a gente deve ter um protocolo multissetorial, aí vai de novo para o que é a natureza da primeira infância, Uhum. onde saúde, educação e assistência social devem trabalhar juntos para fazer um acompanhamento dessas crianças. Né? Mesmo que elas não possam ir até a unidade escolar, a gente tem um acompanhamento, tem um relacionamento com essas famílias, veja como é que está o crescimento e desenvolvimento dessas crianças, tenham a escola até como um hub para poder servir de contato com essas famílias. E quando precisar de alguma intervenção, de algum contato com alguma família, a assistência social também chegar junto, os conselheiros tutelares, de forma que a gente também não deixe essas crianças de lado, a gente esteja acompanhando esse Isso. processo de perto. Então, é muito importante a gente discutir isso, porque também eu escuto falar sobre o não retorno, sobre a possibilidade do não retorno da educação infantil. Então, eu acho que nem 8 nem 80. A gente tem que caminhar aí para um caminho onde seja seguro do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de saúde, mas que também acompanhe essas crianças, que não perca de vista essas crianças. Uhum. Eu queria só agradecer algumas pessoas que estão entrando aqui também com a gente. Há 3 semanas atrás eu fiz uma live com o Marcelo Lema, que ele é assessor de educação integral lá do Espírito Santo. E foi muito bom que ele falou um pouco da experiência, né, de lá. Ele está aqui assistindo a gente. A Aparecida, que foi minha colega lá de Itaíba, de escola, mas é minha amiga na vida. Dona Ednete. Tem um professor do Ceará, que é Rangel Félix, o nome dele, que ele trabalha muito com coisa de tecnologia educacional, muito bom. Luísa, que agora está trabalhando lá na GRE da Mata Centro, com nossa amiga Kátia, Cacilda, Francilene, um bocado de gente boa aqui que faz educação com força, como diz o outro, né? Que a gente tem que botar muita força mesmo, né? Nesse sentido. Estou vendo aí também Gilvani Pilé, que também já Eita, foi do não vi ela Estado. entrando.
Tá aí Foi, por sim, aí, acabou de fazer um agora. comentário. A intersetorialidade será de fundamental importância. Professora Gilvani foi minha gerente quando eu vim aqui para Recife. E, no caso, fui para Fernando de Noronha e é jurisdicionada da Agré Recife Norte, que ela era gerente, né? É. Me ajudou muito nesse tempo e é uma pessoa que eu tenho uma admiração que carrego comigo até hoje. Ô, Bruno, deixa eu fazer um comentário. Estou vendo alguns comentários aí em relação a essa Certo. dificuldade. Eu falei de forma geral, né, que defendia primeiro os estudantes mais velhos para retornar e acabei não aprofundando essas dificuldades na educação infantil. É, porque realmente é mais difícil na educação infantil. De 0 a 2 anos, uma criança não pode usar máscara, por exemplo. A Sociedade Brasileira de Pediatria não É, recomenda. Né? Existem alguns estudos também evidenciando que a transmissão por fezes ela é mais potente do que a transmissão pelo ar. Então, existe essa realidade na educação infantil. Né? Existe também a questão de como os estudantes ainda estão com autonomia em desenvolvimento, eles não conseguirem seguir os protocolos, não conseguirem manter, né, a distância. Aliás, tem muita gente que questiona diz assim, rapaz, a gente vai transformar a creche, a escola, num ambiente não escolar, num ambiente não educacional, vai transformar num hospital. E também do ponto de vista aí de cuidados de EPIs, esses profissionais da educação, no caso da educação infantil, os professores e os auxiliares de desenvolvimento infantil, os ADIs, teriam que usar máscara. Às vezes as creches são também integrais, né? Teriam que trocar essas máscaras com regularidade, teriam que usar luvas também, porque tem essa questão do banho da criança, das fezes da criança. Então, torna realmente a questão muito mais desafiadora. É uma outra questão que realmente a gente não pode deixar de falar, não pode deixar de constar aqui numa análise desse contexto, e justificar que, por conta dessa complexidade, também é mais difícil. Do ponto de vista pedagógico, como a educação infantil ela valoriza muito essa relação, né, essa interação, fica muito difícil a gente manter os pilares pedagógicos da educação infantil nesse contexto. Então, realmente, é muito complexo. É um assunto que a gente tem que ser muito, muito cuidadoso ao tratar e ao planejar dele. é. Eu vou repetir aqui uma coisa que eu já disse outra vez. É, toda semana eu faço 2 lives no Instagram da escola, porque eu tenho a escola tem quase 700 alunos. Então, toda segunda-feira eu arrumo um jeito de passar em todas as salas dizendo bom dia. Eu boto a cabeça na porta, digo bom dia e vamos embora. Entendeu? Às vezes dou algum aviso quando preciso dar, para não atrapalhar muito a aula do professor, mas para eu ver os alunos, eles me verem, né? A gente está ali. E na sexta-feira fico na saída, né? Quando eles saem é muita gente para dar um tchau, bom fim de semana. Segunda a gente se vê e eles cumprimentam, às vezes se abraçam com a gente e pronto. Então, assim, até para manter um pouco esse vínculo, aí a gente faz uma live segunda de manhã, 10 horas, e porque os horários também agora tudo adaptado, né? E na sexta-feira eu estava fazendo agora, 4 da tarde. Justamente para isso. Teve um dia que uma mãe começou a fazer muitas perguntas, e a maior preocupação dela, ela fez a pergunta da volta, mas ela foi colocando já vários problemas, né? Há um bocado deles que você está colocando aí, que são questões, né? Que a gente tem que ter em mente. Aí eu disse a ela assim, e muitos meninos, meu Deus, logo no meu terceiro ano isso foi acontecer, né? Eles ficam um pouco desgostosos nesse sentido. E eu disse uma coisa que eu achei um pouco arriscado, mas eu não sei, eu acho que é isso. Esse ano ele está diferente, né? Tem uma questão de saúde, a gente tem que ter cuidado, porque tem as pessoas que a gente já sabe que são mais frágeis, né, em relação ao vírus, as pessoas que têm um pouco mais de idade, ou até que são jovens, mas têm alguma comorbidade e tudo mais. A gente não quer ver ninguém nosso, né, partir assim, vamos dizer, né? O Matuto diria, partir de graça, né? Então, quando o pai tem essa preocupação com o filho, seja ele um adolescente, seja ele uma criança, quando ele tem a preocupação com ele, né? Porque às vezes o filho pode ter essa resistência, mas ele vai para a escolinha, quando volta para casa, o pai não tem, tá entendendo? Né? Sim. Toda essa situação. Eu digo, minha gente, eu acho que assim, nossos objetivos para esse ano, né, nossos projetos, eles se alteraram muito. A gente precisa considerar isso, descer isso na nossa mente para poder a gente não se angustiar tanto, né? Eu acho Isso, que isso. um dos principais objetivos desse ano é terminar o ano vivo, né? Assim, e com Isso. as pessoas que a gente ama, especialmente essas pessoas, né? Também vivas, né? E bem ao nosso lado. Então, eu Isso. acho que essa é a principal coisa de terminar esse ano, né? Dessa forma.
As outras Concordo. coisas trazem, né, desafios para a gente, porque elas vão mexer com nossa zona de conforto, elas vão fazer a gente ter que aprender outras coisas que a gente não sabia, né, fazer. Eu dei o exemplo dessas professoras na minha escola, que são professoras de ensino médio, mas elas estão tendo que fazer um papel meio que de uma professora de educação infantil com os filhos dela em casa, né? Essa ludicidade aí diária para poder as crianças também não irem, sei lá, acontecendo coisa pior com elas, por conta do isolamento. Então, eu acho que isso é uma prioridade, né, para todo mundo hoje em dia. E as outras coisas a gente tem que ir interpretando, né, de acordo com como vai dando, com Perfeito. justamente quando a gente não for tendo mais uma grande ameaça, né, assim, a nossa biossegurança, né, aí a gente pode ir também, digamos, afrouxando um pouco, né, o que a gente foi colocando de limite para a gente. Isso é uma Eu acho muito reflexão importante. Muito pessoal assim, que importante. eu fiz. Tive coragem de dizer isso a essa mãe, porque eu achava muito arriscado, né, o diretor da escola dizer isso a uma mãe, mas assim, eles compreenderam também, né, nessa hora, e eu acho que eu continuo acreditando que isso é a principal coisa. Isso não quer dizer, por exemplo, que como diretor de escola, eu não vou estar tentando fazer com que meus alunos estejam aprendendo nesse momento, tentar dar um apoio aos professores, fazer a escola funcionar, né? Como dá agora. Esse Mas, equilíbrio, Paulo, entre fazer o melhor possível para o momento e saber que a gente está limitado agora é fundamental do ponto de vista emocional, para a gente não se isso, frustrar, né? Isso é, para os pais, para os professores, para os profissionais. A gente vai continuar fazendo o melhor possível, mas tem que entender que existe essa limitação, né? Porque senão dá isso, aquela angústia, aquela sensação de, poxa, a gente está fazendo, mas está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa, e ainda torna mais pesado ainda esse momento, né? verdade. Eu ia pedir para você falar um pouco de protocolos, você já acabou falando, né? De como se dá nas crianças isso, é, no convívio com elas, né? No manejo, né? E tudo mais, diário, que tem muito isso. Mas, assim, já partindo um pouco para uma questão mais ampla e tudo mais, você acredita, Rogério, que nesse momento vai ser possível a gente extrair algum legado para a educação infantil, por exemplo? Acredito, Paulo. Muitos legados. Vamos na linha aí de Ariano Suassuna. Vamos ser um realista, mas vamos ser esperançoso. Uhum. Otimista demais é tolo, pessimista demais é chato. Mas eu acredito sim e já vejo, né, alguns movimentos tenho falado sobre isso. Eu acredito no novo normal, porque, como eu falei no início, esse momento está sendo muito forte. Então, tudo que mexe muito emocionalmente com a gente gera um movimento, gera uma mudança, gera uma perspectiva da gente mudar os hábitos. Então, eu acho que isso vai acontecer. Não vai acontecer de forma instantânea, da noite para o dia. Obviamente que a gente está falando aqui de uma possibilidade de aceleração de algumas tendências. E eu acho que é isso que vai acontecer, né? A gente está vendo aí nesse momento a importância da escola, né? As famílias estão enxergando isso, do ambiente escolar preparado, né, para que seja o locus do processo de ensino, aprendizagem. A gente está vendo, como você falou também já, a importância do professor, que o trabalho do professor, né, ele precisa ser muito bem planejado, muito bem pensado. Aliás, particularmente, eu sei que todas as etapas têm suas peculiaridades e dificuldades, mas eu acho o planejamento, né, do professor de educação infantil ainda mais complexo também, ainda mais desafiador. Porque imagine você manter aí essas crianças com tanta energia, engajadas no processo e deixá-las de fato aí num processo que seja ritmado, que tenha uma sequência didática. Então, os pais estão vendo que a educação infantil não é só brincadeira, que essa brincadeira por Isso. trás tem uma intenção, que tem um planejamento e que não é nada fácil fazer com que essas crianças, né, fiquem de fato ativas nesse processo. Então, acho que a gente está vendo aí a importância da escola, a importância do professor, do planejamento do professor, e eu não sou totalmente preconceituoso com tecnologias na educação infantil. Eu, claro, entendo que na educação infantil, em toda a educação, a relação humana é o mais importante. E, aliás, acho que também isso vai ser um legado. A gente está vendo, né, a importância e a falta que faz dessas relações, né? Então, acredito, inclusive, que a educação emocional também será um legado.
A gente vai ver aí a importância da educação emocional nesse momento e no retorno, então será outro ponto acelerado. Mas as tecnologias usadas a favor também podem somar. É claro que com limites, né? Uma criança, mais uma vez, Sociedade Brasileira de Pediatria, de 0 a 3 anos, não deve ser exposta a telas, 4 a 5 anos, no máximo 1 hora diária. Mas as tecnologias estão aí, nós nascemos, né? Essa geração já nasceu num novo momento aí, com essas tecnologias para ajudar o dia a dia, inclusive no processo educacional. Então, muitas das ferramentas que estão sendo atualizadas, utilizadas, a gente está melhorando nossa competência, né, no uso delas. E eu acredito que haverá também um fortalecimento do modelo híbrido de ensino. Aliás, isso também já era uma tendência e eu acho que vem se fortalecer. Eu costumo fazer uma analogia, Paulo, por exemplo, com a TV. A TV está precisando se adaptar para poder enfrentar a concorrência aí com os modelos de streaming, né? A TV com Netflix, com a internet, com a transmissão do YouTube. E a gente começou a ver de uns anos para cá a TV utilizando momentos interativos, onde o telespectador podia ligar, podia mandar uma mensagem por rede social. Agora tem os QR Code, né, que você pode fazer doação. Isso. Eu acho que, de certa forma, isso vai começar a acontecer também na escola, né, no sentido dos livros terem mais hiperlinks, QR Codes, do presencial ter mais hiperlink com a distância. O à distância que não é nada novo também na educação. Uma tarefa de casa, por exemplo, é uma atividade à distância. A gente, quando fala aí do à distância, não necessariamente está falando só de uso de ferramentas digitais. Então, isso vai começar a se imbricar mais, de forma mais forte. A gente tem mais essa mistura do presencial com o não presencial. Iniciar no presencial, terminar na distância. O à distância ser o começo e vir para o presencial para discutir, né, para ter grupos de discussões, entender, tirar dúvidas. Acho que isso vai ser fortalecido. Agora, o principal que eu acredito, defendo, será a importância da educação infantil. Muito do que a gente acredita do que deve ser a educação do século XXI, e a gente já está em 2020, ainda tem coisa da educação que é do século XIX, né? E está na essência da educação infantil. Muito do que a gente defende, desse cuidado no retorno, dessas relações humanas, dessas interações que acontecem na educação infantil, é o que a gente quer e espera que sejam influenciados para as outras etapas, inclusive, ensino fundamental e ensino médio. Porque hoje o que acontece é o contrário, né? É uma pressão pela escolarização precoce. O modelo do ensino médio, de certa forma, pressiona um pouco o ensino fundamental. E o ensino fundamental, de certa forma, pressiona um pouco a educação infantil. Meu sonho é que esse processo se inverta, que a educação infantil passe a influenciar o ensino fundamental. E depois passe a influenciar todas as etapas. Eu acho que é fundamental a gente ver a importância da educação infantil para toda a vida humana. E muito do que a gente está defendendo ali está a essência do que a gente quer para a educação do século XXI. Que bom. Eu também acredito que precisa, digamos assim, ser mais iluminado, né? Vamos dizer, do que as pessoas enxergam e como enxergam e as expectativas também que existem. Nós ainda temos um tempinho e aí você já falou alguma coisa assim, falou do legado, mas e acho que já até começou a falar isso. Eu vou pedir apenas se você der uma reforçada. Na sua opinião, Rogério, qual é a importância da primeira infância nessa retomada aí de país que a gente vai precisar viver? Provavelmente até, Paulo, eu escrevi um artigo exatamente sobre isso, deve até sair, acho que amanhã ou domingo aí no Jornal do Comércio. Eu acho que se já era prioridade antes, agora vai ser um imperativo. Não adianta a gente pensar que vai reconstruir o país com indústria, crédito, infraestrutura. Isso tudo é muito importante, mas por trás de tudo isso que a gente está falando, da indústria, da economia, do comércio, do crédito, né, dos bancos, existe o ser humano, a pessoa. Então, os países que melhor se soergueram, por exemplo, em momentos de tanta crise como no pós-guerra, foram os países que investiram na educação e nas crianças. Então a gente tem um exemplo aí do Japão, a gente tem um exemplo da Alemanha, dos países nórdicos. Foram os países que, depois de momentos de graves crises, priorizaram as crianças em seu projeto de país. E é isso que está faltando, eu acho, aqui no Brasil. Né? A gente não pode confundir de forma nenhuma a austeridade fiscal,
né, controle de gasto, com controle de investimento social. Educação é investimento, educação não é gasto. Então, é lógico que a gente precisa continuar gastando bem o dinheiro da gente, né, contingenciando, né, alguns gastos, mas não pode de forma nenhuma diminuir os gastos na educação. Então, a gente precisa inverter essa pauta que está aí hoje. A gente precisa, por exemplo, rever uma PEC 95 de 2016 que estabeleceu o teto de gasto com educação e saúde. Não cabe mais nesse momento. A gente precisa retomar fortemente a discussão sobre o Fundeb, né? O Fundeb precisa ser aprovado. Urgentemente, né? Urgentemente, porque acaba, né, no final do ano. E a gente precisa aumentar a participação da União para aumentar esse bolo, né? A gente precisa de uma ponderação maior para a educação infantil. De 2016 para 2019, a gente já vinha em crise antes, quero lembrar, a gente diminuiu pela metade em 2019, em relação a 2016, a velocidade de expansão de novas vagas em creche. Por quê? Né? Os municípios já estavam apertados. O problema, o gargalo, é custeio, não é investimento. Então, o problema está no Fundeb. O Fundeb é que traz esse recurso para o custeio. A gente precisa aumentar o Fundeb e precisa fazer uma ponderação, que já existe, mas uma ponderação ainda maior para a educação infantil. É isso que vai dar condições e coragem para que os municípios expandam ainda mais, porque mais caro do que construir uma creche é 2, 3 anos de manutenção, né, dessa creche. Precisa discutir renda mínima com foco em famílias com crianças. Então, tudo que a gente está discutindo nesse processo precisa, de fato, priorizar as crianças. A gente só vai transformar o país quando a gente colocar a criança no centro do processo do nosso projeto de nação. Ótimo. Que bom. Tem muita gente aqui elogiando a sua fala, né, nesse sentido. E eu acho que essa mudança mesmo, né, de paradigma, de foco, ela precisa acontecer de fato, né? Você falou do Fundeb, todo mundo está, desde o ano passado, já é uma campanha forte que a gente está fazendo para ver se o Fundeb é votado, se o Fundeb passa, se tudo, e né, está parado, né? E a gente não pode ficar. As redes vão ter muito mais despesas ou necessidade de gastar numa volta, né? Que é menos aluno na sala, coisas... Não, vai haver uma migração maior da rede privada para a rede pública. Tem muita gente falando bem preocupada porque tem famílias retirando o estudante da escola, no caso do particular, porque não estão conseguindo pagar. Uhum. Mas para onde essa criança vai, em breve ou no ano que vem? Que já existia esse fluxo, né? Que a crise já existia. Vão sair da rede privada para a rede pública. Então vai pressionar ainda mais. Nós vamos ter mais alunos na matrícula, vamos ter que ter menos alunos nas salas, então a gente vai precisar de mais professores. A própria escola em si, na questão de estrutura, né? Eu vi aqui que tem algumas pessoas falando bastante de estrutura de escola. Vai precisar ser investido, né? Lavatórios, pontos para higienização, como álcool gel, essas coisas assim. Tudo isso. EPI, como você falou agora, né? E, além de tudo, tecnologias, porque elas custam, né? Para que o ensino híbrido possa ir acontecendo, né? E, além disso, a gente está falando aí de um currículo normal, vamos dizer. Mas a gente tem que entender que nossos alunos já têm mais de 100 dias, né? Assim, não são 100 dias letivos, mas tem mais de 100 dias aí de isolamento, né? E, por exemplo, a gente já perdeu um bimestre e meio na rede estadual, né, de aula, que ele precisa recuperar isso. Provavelmente, né? Para a gente fazer com justiça social, com equidade, né, que a escola não pode agravar ainda mais, né? A escola é para fazer o contrário, né? Agravar a desigualdade, a gente precisa oferecer um reforço, mesmo que não seja na escola, que seja fora, né? E tudo isso vai demandar mais, né? No momento em que cadê o dinheiro? Porque os estados baixaram a arrecadação, né? Todo um contexto aí que está dizendo que a educação, por exemplo, que é o que a gente está falando, vai precisar de um reforço, né? De uma injeção, né? De orçamento. De um recurso emergencial. Agora, e o Fundeb é para os próximos anos, né? Mas que também tem que ser votado e garantido agora, né? Perfeito, exatamente. Bom, Rogério, a gente está partindo aqui para o final, né, do nosso tempo e tudo mais. Eu quero agradecer muito às pessoas que estiveram aqui na live com a gente, né?
pessoas de Itaíba, porque eu sou de Itaíba, eu sou do interior, né? Eu sou de Itaíba, já trabalhei em Buíque, que é uma cidade próxima, em Bom Conselho, já fui para Fernando de Noronha, hoje em dia eu moro aqui em Recife, né? Então, tem muitas pessoas assim, em vários lugares que eu já trabalhei e de onde eu sou realmente, né? Que é Itaíba. Agradecer a participação deles aqui com a gente também, muitas professoras que são, né, da educação infantil de lá que eu conheço, e dizer assim que agora, nesse período, né, que a gente também vai acabando descobrindo outras coisas, ou se reinventando, ou fazendo coisas diferentes mesmo, né? Essas lives semanais são para a gente discutir um pouco mais de educação, né, para quem se interessa e quem quer estar também, né, antenado no que está acontecendo conosco, porque vai interferir, vai impactar, vai influenciar nosso trabalho, né? E também em função de um canal que eu criei no YouTube que chama-se Sala da Direção, né? A gente escuta muito falar, né, da questão do professor. O professor é o protagonista, né, do processo de ensino-aprendizagem e tudo mais. Mas assim, os diretores escolares eles têm uma importância muito grande, né, no chão da escola. É eles que vão pegar tudo que já vem do nível estratégico, do tático, e ele está ali no operacional, mas ele transforma tudo de novo em estratégico, tático e operacional para entregar Perfeito. aqueles resultados, para fazer a escola funcionar bem, para manter um clima bom, para Ele ter é o meio-campo aprendizagem. desse sistema É de gestão. isso, para manter a aprendizagem como foco central do funcionamento da escola, né? Então, eu fui pesquisando coisas, né? Porque eu queria, digamos assim, coisas que me ajudassem nesse momento, porque era inédito e não achei muito. E fui descobrindo que, por exemplo, tem um canal sobre gestão escolar, né, no YouTube, que é da revista Nova Escola, inclusive, que eles colocam muitas reportagens que eles fazem. Então, eu acho que a gente nunca sabe tanto que não tenha que aprender mais e tenha muito para aprender, e também a gente nunca sabe tão pouco que a gente não possa compartilhar, né? Foi mais ou menos nesse Perfeito. sentido criei justamente esse canal para ir é, compartilhando um pouco, né, assim, com os colegas, coisas do dia a dia e alguns conteúdos, né? E aí eu digo, eu vou fazer também essas lives, que é mais uma maneira de ir contribuindo, né? O propósito é justamente isso, né? De contribuir com conhecimento para as pessoas. E aí eu quero lhe agradecer pela sua participação aqui. Antes de você se despedir, eu vou dizer que até agora só tive convidados homens, né? Que está você aqui, já tive Marcelo, que foi o que eu disse, do Espírito Santo, Júnior, que é o secretário municipal lá de Itaíba, né, de Educação, Paulo Dutra, que foi durante 10 anos nosso secretário executivo, agora é deputado estadual, está aí na luta. Mas semana que vem eu vou virar a chave, né? Semana que Boa. vem vou receber aqui Maria Medeiros, acho que você conhece, não sei. Ela é a Conheço. secretária executiva agora, né, de Educação E isso Integral. foi minha pá também durante um tempo. Assim Foi. como Dani. Depois de Dani teve Rossana e depois Maria. Pronto. Então, Maria, semana que vem Ótimo. vai dar o ar da graça aqui, como diz o outro, e Tem a gente vai muito a contribuir. Muito. discutir bastante sobre protagonismo, não só de estudante, que é um tema que a gente fala muito, mas o protagonismo da gente mesmo nesse tempo. E eu convido todo mundo, vai ser na quarta-feira, 5 da tarde também. E aí, Paulo, quero, você agora quero pode agradecer finalizar. novamente, aí no último minuto, agradecer todo mundo que participou aqui. Eu acredito que você vai salvar aí a live, porque Vou. quem não conseguiu ver tudo, né? E Aham. dizer que, para mim, você é um modelo de gestor do que a gente acredita para a escola do futuro. Né? A gente quer um gestor assim, empreendedor, ativo, que vai atrás do conhecimento, que influencia, que inspira os professores. Então, eu acho que você tem diversas características que são fundamentais para esse papel de gestor, né, que é importante demais para esse momento, para enfrentar uma crise desse tamanho. Então, você está realmente de parabéns. Para mim, como eu disse no começo, foi uma honra vir aqui, porque realmente eu admiro o seu trabalho. Parabéns e continue, porque eu acho que essa é a direção certa mesmo. Parabéns. Obrigado, Rogério. Obrigado aí. E obrigado a todo mundo que esteve conosco. Quarta-feira, 5 da tarde, a gente se encontra aqui com Maria Medeiros também. Tá bom, Combinado. pessoal? Muito obrigado. Tchau, Rogério. Fique com Deus. Valeu. Viu? Tchau, tchau, Tchau. pessoal.